Bem-vindos, pessoal! Hoje eu estou aqui para contar mais um caso prático de constelação familiar. Bom, caso é o seguinte, os pais trouxeram um tema sobre a filha que sofre de transtorno de déficit de atenção. Seja com hiperatividade ou sem hiperatividade, pessoal, é a mesma coisa, tá? Bom, essa adolescente já passou por uma terapia tradicional, tá? Que eles não tiveram nenhum progresso, nenhum resultado bom nessa terapia, tá? E também, logo depois da terapia, eles recorreram, claro, à medicação, tá? Então a filha começou a tomar remédios para esse transtorno de déficit de atenção. O problema é que ela começou a ter efeitos colaterais, tá? Bom, finalmente eles decidiram constelar, vieram aqui, trouxeram essa questão, então a gente abriu a constelação, pessoal. Então, da seguinte forma, tá? Para quem nunca assistiu uma constelação, é assim que funciona. Então, uma sala cheia de gente, as pessoas vão representar papéis, tá? Então, a gente escolheu uma pessoa para representar a filha, claro, que sofre do transtorno, outra pessoa para representar a escola da filha, outra pessoa para representar a professora, tá? E, finalmente, a gente colocou, que é muito comum nos trabalhos de constelação, uma pessoa para representar a causa do problema, ou seja, uma pessoa para representar o déficit de atenção, né? O transtorno, né? Então a constelação começou e, de uma forma, como sempre, na maioria dos casos, são pouquíssimas exceções, o déficit de atenção, a pessoa que representava o déficit de atenção, foi imediatamente em direção aos pais, tá? Especialmente a mãe. O que significa isso, pessoal? Então, quando o déficit de atenção ele se desloca para os pais na constelação, significa que a atenção daquela filha, porque assim, o que é o déficit de atenção? Né? A falta de concentração ali na escola. Então, aquela atenção, ela não é que ela some, né? Ela tem que estar em algum lugar. Então, a gente precisa procurar, vamos dizer assim, onde que está a atenção daquela criança. Então, o deslocamento ali para os representantes dos pais significa que a atenção da filha não sumiu, não desapareceu, ela está com os pais. E nessa constelação especificamente estava com a mãe da filha, tá? A representante de déficit de atenção colou na mãe e a mãe olhava muito para baixo. A gente colocou uma pessoa para representar alguém que já morreu numa geração passada. Então aquela mãe, resumindo, tá, pessoal? Bem, era uma mãe que se sentia muito perdida na vida, muito vazia, não tinha ligação com os próprios pais dela, se sentia abandonada também pelo marido e principalmente não tinha resolvido uma questão do falecimento da irmã, né, dela, uma coisa muito difícil. Então a mãe daquela filha tinha sofrido uma perda muito grande de uma irmã logo na infância. Então ela nunca tinha se recuperado, essa mãe, dessa perda, né, da irmã. Então ela olhava para baixo o tempo inteiro. Então uma mãe bem enfraquecida, com um destino bem difícil. Então o que a constelação, em resumo, mostra, tá, pessoal? Que a atenção daquela filha estava ligada totalmente à mãe, ou seja, quando aquela filha ia para a escola, só o corpo ia, né? A alma, a atenção dela continuava em casa, cuidando da mãe. Isso é muito importante. Quando a gente percebe isso na constelação, a gente fala, né, desse termo de cuidar. É uma coisa inconsciente, pessoal. A filha e nem a mãe tem consciência disso, tá? Mas é assim que acontece. Então a alma daquela filha, né, a atenção dela fica em casa. Vai só o corpo para a escola e a alma, vamos dizer assim, né? A alma dela fica em casa cuidando da mãe, tá? Tanto é que a gente fez um movimento na constelação, no momento em que a filha se aproxima da mãe, né? Porque até então era o déficit de atenção que estava totalmente, a representante de déficit de atenção conectado à mãe. Então, quando a filha se aproxima da mãe, o representante do déficit de atenção sai, ou seja, ali se comprova que a causa da falta de atenção, do transtorno de déficit de atenção, a causa é a mãe, tá? Então aqui se revela, na verdade, que toda a terapia, pessoal,
que você tenta fazer com um filho que tem transtorno de déficit de atenção, na maioria dos casos, uma terapia tradicional, na grande maioria, tá? Isso não é absoluto, não existe absoluto, pessoal. Mas a maioria esmagadora, a questão não está no filho, não é psicológica do filho. É uma questão da família, principalmente ali dos pais. Às vezes pode acontecer, claro, às vezes não é os pais, às vezes é uma tia, um avô, uma avó, que aquela criança também está emaranhada, tá? Cada caso é um caso, aqui eu estou trazendo um caso específico. Então, você vê que o problema não está nela, o problema não é psicológico, e sim sistêmico, uma questão envolvendo a mãe, a morte da irmã, da mãe. Então, o pessoal sempre acaba me perguntando, então tá bom, qual é a solução? Você fala e não diz a solução. O pessoal gosta de solução. Então é assim, pessoal, antes de mais nada, não existe solução mágica. Mas aqui, nesse caso prático, existe sim uma solução bem interessante, não mágica, como nunca tem mágica, mas uma solução bem pé no chão. Tirar aquela filha de uma terapia, uma criança de 13 anos, que ficou provada que ela não tem nada a ver, ela está cuidando da mãe. Então, liberta esta filha, né? Libera essa filha desse peso, daquelas terapias que a filha vai com uma cara, né? Já está dizendo, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? As crianças vão com uma terapia, geralmente com aquela, né? Parecer que está indo para forca, mas elas têm razão, porque não tem nada a ver. Então, né? Então, liberta essa filha. E aí, então, e só isso, pessoal, de libertar essa filha de uma terapia já é um grande passo, já é uma parte da solução, tá? Então, o que acontece? Libera aquela filha, ela já tem menos peso, ela tem um problema já some. Então, ela tem que cuidar da mãe, né, espiritualmente. Segundo, ela tem que ir para terapia, que saco, né? Uma coisa que ela não tem nada a ver. Então, é 2 pesos nas costas. Então, você tira um peso das costas daquela filha, fica um peso e já melhora. E a mãe, óbvio, pessoal, ela aqui, teoricamente, ela entra numa terapia, entra num processo terapêutico, para olhar para a morte daquela irmã, de todo o sofrimento dela, esse sentimento de abandono, com a família de origem, com o pai. Então isso vai ser também um longo processo para aquela mãe. Também não é mágico, mas pelo menos você já coloca uma certa ordem, já alivia um pouco a filha ali e entendeu? Aí vai se construindo uma solução lenta e gradativa, mas com clareza e sem esse peso, né? Outra coisa que as pessoas perguntam, mas e a medicação, é boa ou não? Pessoal, tá aí, né? A causa não é uma questão, é aí que tá, a gente precisa perceber que a gente vive num mundo onde a indústria farmacêutica tem muito peso. Então, claro, você lê algumas reportagens aí, pode fazer uma pesquisa na internet, a ciência, a medicina, ela tenta, ela admite essa questão, sim, sistêmica familiar, o problema, mas no final, a tese final não, tudo bem, isso existe, mas o mais importante é que está faltando uma química no cérebro. Então, a melhor coisa é tomar remédio. Então, fica aí para vocês refletirem essa questão da medicação. Não quero aprofundar, porque hoje eu estou com um pouquinho de preguiça, pessoal. Eu já venho falando sobre essa questão. Fica aí para vocês refletirem sobre essa questão, tá bom? Tchau!